Circula e circulou nas redes sociais a informação que o ex-jogador de futebol Daniel Alves, condenado a 4 anos e 6 meses pelo crime que você sabe exatamente como foi, teria morrido no presídio da Espanha. É fake. A informação falsa ganhou repercussão na internet após um usuário do X, antigo Twitter, escrever: informação que me chega é que Daniel Alves se mata. A postagem teve mais de 5 milhões de visualizações e o termo Daniel Alves ficou entre os assuntos mais comentados no X, liderando os trending topics na noite de sábado 9 e na manhã desse domingo 10. Em suas redes sociais, Ney Alves, irmão de Daniel, desmentiu a informação. O irmão dele falou o seguinte no Instagram: vocês já condenaram o cara? O cara tá preso. Aí agora vocês querem ver meu irmão morto? Essas páginas que ficam espalhando essas coisas, que Deus tenha misericórdia da vida de vocês, disse ele em um vídeo. Procurada pelo G1, a advogada do ex-jogador Graciele Queiroz também afirmou que essa notícia é muito falsa e disse que vai notificar os perfis que a veicularam. Mais uma vez, faltam com respeito e propagam fake news. Como das outras vezes, gostaria de esclarecer que nunca foi acionado o protocolo anti-suicídio em Brians 2. Daniel não está com depressão, como agora a sociedade midiática, sem responsabilidade, tenta difamá-lo, ignorando que ele tem pais idosos. Irei tomar as medidas legais cabíveis para proteger a integridade e a reputação da família diante dessas acusações infundadas, disse a advogada. Após a repercussão do caso, o usuário do X que havia feito a postagem sobre a suposta morte também voltou atrás. Gente, pelo amor de Deus, que repercussão é essa? Eu estou me referindo ao meu primo Danielzinho de Nova Iguaçu, que estava sumido, mas já acharam ele com vida, escreveu. Para muitas pessoas, o próprio Daniel teria motivos plausíveis para fazer isso, pois está numa masmorra só, já que ele foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por crime sexual. A sentença, que foi anunciada pelo Tribunal de Barcelona no último dia 22 de fevereiro, diz que foi comprovado que o brasileiro agrediu e abusou da mulher no banheiro da boate Sutton em 2022. O documento de 61 páginas diz que o tribunal considera provado que o acusado agarrou bruscamente a denunciante, a derrubou no chão, impedindo de se mover, acabou a apesar de denunciante dizer que queria sair. Com isso, entende-se que se configura a ausência de consentimento, com uso de violência e com acesso carnal. Tirando um pouco o lado do assunto pesado, Liverpool e Manchester City ficaram no empate em 1 a 1 no último jogaço, praticamente o The Last Dance de Jürgen Klopp e Pep Guardiola. Eles ainda podem se enfrentar, isso vale lembrar, em competições como a Copa da Inglaterra, mas o confronto, mesmo que aconteça definitivamente, selou hoje o último deles na Premier League. O duelo não valia apenas a liderança da Premier League, mas também marcou o último confronto entre eles. O treinador alemão já anunciou que vai deixar os Reds no fim da temporada. Aos 23 minutos, John Stones apareceu livre na pequena área e tocou pro fundo das redes, uma jogada que contou com um lindo passe de Kevin De Bruyne, abrindo o placar pro Manchester City. No início da etapa final, o brasileiro Ederson cometeu pênalti em Darwin Núñez, se lesionou e precisou ser substituído. McAllister foi pra cobrança de pênalti, bateu no canto direito de Ederson, que aceitou o lado, mas não evitou que a bola estufasse as redes, deixando tudo igual em Anfield. Na etapa final, o Liverpool ainda criou várias oportunidades de virar a partida, mas parou em boas defesas de Stefan Ortega, substituto do Ederson no jogo. No finalzinho, o Jeremy Doku por pouco não garantiu a vitória do City. O atacante recebeu de Erling Haaland, gingou para cima da marcação e bateu no canto esquerdo de Keller. A bola voltou nas mãos do goleiro, que segurou firme. O resultado deixa o Arsenal na liderança da Premier League. Os Gunners têm os mesmos 64 pontos do Liverpool, mas ficam na frente pelo saldo de gols, 46 a 39. O Manchester City é o terceiro colocado com 63 pontos, mas vale lembrar que Arsenal e City irão se enfrentar em breve, ou seja, o Liverpool vai jogar individualmente contra o Brighton e se Arsenal e City empatarem, ou se der a vitória do City, o Liverpool passa a voltar à liderança de novo. Então, de fato, um resultado que não foi bom pro City primordialmente, pro Liverpool razoável, e de fato teremos uma Premier League acirrada até o fim, do jeito que a gente gosta. Por fim, o Ederson virou uma preocupação, como eu já falei, notória para Dorival Júnior, que vai querer o quanto antes checar essa lesão e ver se o Ederson tem condições de jogar contra a Espanha e Inglaterra. E trazendo a amarra desse assunto, pois bem, o Klopp já anunciou sua saída do Liverpool. Essa de fato será a última temporada à frente dos Reds, e segundo a imprensa europeia, o nome favorito para assumir o cargo, você já sabe, é o do Xabi Alonso, sensação na Europa pelo sucesso com o Bayer Leverkusen. Líder da Bundesliga na temporada 23-24, o ex-meio-campista foi aconselhado por Peter Crouch, seu companheiro de época do Liverpool, a não assumir a equipe inglesa. Porém, o Crouch tem motivos e ele disse o seguinte: acho sim que Xabi Alonso é o primeiro da lista do Liverpool. Ele fez coisas incríveis no Bayer Leverkusen, conhece o Liverpool de dentro para fora. Já joguei com ele, conheço a pessoa. Ele é uma pessoa fantástica, muito estudioso, sempre fazia perguntas e você sabia que ele seria treinador. Mas para mim é muito cedo e é um clube enorme e teria a missão de suceder Jürgen Klopp.
não aceitaria agora, disse Peter Crouch. Entre 2005 e 2008, Peter Crouch e Xabi Alonso atuaram juntos no Liverpool, conquistando a Copa da Inglaterra e a Supercopa inglesa. E claro, a Champions League antes do Peter chegar. Líder e invicto na atual Premier League, o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso tem 10 pontos de vantagem para cima do Bayern de Munique, segundo colocado na Liga Nacional. Alguns grandes portais apontam que os bávaros também gostariam de ter Xabi como treinador. Éder Militão está cada vez mais perto de retornar aos gramados pelo Real Madrid. Nesse sábado 9, o zagueiro brasileiro treinou com a equipe de Carlo Ancelotti pela segunda vez seguida. Ele já havia se juntado ao grupo na última sexta-feira 8. Os últimos meses não foram fáceis para Militão. O zagueiro não entra em campo desde a primeira rodada de La Liga contra o Atlético Bilbao no dia 12 de agosto do ano passado. Naquela partida, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e desde então se recupera do problema físico. A expectativa é de que o jogador de 26 anos volte a estar à disposição do treinador no final de março ou no início de abril. O Real Madrid deve contar, portanto, com o reforço do defensor nas quartas de finais da Champions League. O clube também entra em reta final de La Liga, competição na qual lidera com 5 pontos de vantagem, e também um jogo a menos sobre o vice-líder Barcelona. Éder Militão foi um dos principais nomes do Real Madrid nas últimas 2 temporadas. Em 21-22 foi titular na campanha do 14º título de Champions League do clube merengue. Pelo gigante espanhol acumula 143 jogos, 11 gols marcados e 8 troféus conquistados. Vini Júnior atacou de novo e foi um dos nomes da goleada do Real Madrid sobre o Celta de Vigo por 4-0 nesse domingo 10 por La Liga. O brasileiro abriu o marcador para os merengues e comemorou o bom momento com a camisa do clube espanhol. Em entrevista à Real Madrid TV, Vini explicou que tenta mudar o seu jogo quando as coisas não estão dando certo e falou tentar buscar sua melhor versão. Estou tentando ajudar da melhor maneira, mudando meu jogo para ser imparável. Quando não sou bom como ponta, vou como atacante e os adversários não sabem defender. Estou muito feliz tentando estar na minha melhor versão. Agora é o melhor momento, os bons jogos e quero continuar assim. Espero que seja sem lesões, que me interromperam um pouco nessa temporada. Eu estou fazendo bem. Pronto para perder Mbappé ao final da temporada, o PSG já estaria trabalhando para buscar novas peças para fortalecer o elenco e preencher a lacuna. De acordo com o jornal Marca, o clube francês escolheu o jovem Lamine Yamal do Barcelona como um de seus grandes alvos, mas não deve ter resposta positiva por parte do clube catalão. O clube catalão já estaria ciente do interesse do PSG no atleta, depois de uma reunião com o empresário Jorge Mendes, agente do jovem. Mendes esteve em Barcelona nessa semana e se reuniu com o presidente Joan Laporta, aproveitando para informá-lo que os parisienses querem contratar Yamal. O Marca aponta que o Barcelona já se posicionou, indicando que não venderá o atleta, considerado no clube, segundo o jornal, o maior valor que La Masia gerou depois de Messi. O diário ainda frisa que tal posicionamento não mudará mesmo diante dos problemas financeiros do Barça, embora a quantia oferecida pelo Paris pudesse ser uma solução imediata para a montagem do elenco nas próximas temporadas. Yamal tem multa rescisória de 1 bilhão de euros, 4,98 bilhões, justamente por ser considerado uma joia importante para os próximos anos. O jogador estreou como profissional do Barcelona no fim da temporada passada, usado em apenas uma rodada. Na atual, entretanto, foi incorporado de vez ao elenco e tornou-se peça importante da equipe. O atacante de 16 anos já soma 37 jogos pelo Barça e 23-24, sendo 21 deles como titular. Ele marcou 7 gols e deu 4 assistências no período. Porém, a ida de Mbappé ao Real Madrid tem um novo elemento, Vinícius Júnior. O Paris Saint-Germain, insatisfeito em perder o craque, tem interesse em tirar o brasileiro da Espanha. A ideia é só não ter o novo astro como principal referência, mas também mostrar poderio financeiro. Desde 2011, o PSG pertence ao Qatar Sports Investment, fundo acionário Qatar. A informação foi dada pela rádio francesa RMC e pelo jornal espanhol Sport. A transação não se trataria de uma troca, já que o Real Madrid não precisa pagar nada ao PSG por Mbappé, que simplesmente não terá o vínculo renovado com o clube francês ao final da temporada. Os veículos afirmam que o PSG ofereceria um valor pesado para o brasileiro, o que seria aceito pelo presidente Florentino Pérez. Essa não é a primeira vez que se fala em uma saída de Vini ao Real. Em janeiro, o próprio Sport noticiou o interesse do clube em vender o atacante de 23 anos, justamente para viabilizar a chegada de Kylian, que é um desejo muito antigo. Segundo o jornal, Pérez acredita que Mbappé seja melhor que Vinícius e que eles não poderiam jogar juntos por ocuparem o mesmo espaço no campo. Além disso, a venda do brasileiro pode viabilizar financeiramente o negócio com Mbappé. Ainda que não tenha que pagar ao PSG, o Real Madrid teria acordo de 120 milhões de euros, 640 milhões de reais em luvas com o francês. Em termos salariais, há diferentes versões, mas todas apontam que Mbappé tem um decréscimo. No PSG, ele teria 90 milhões de euros nesse terceiro ano de contrato. Segundo o jornal espanhol AS, a pedida para o Real Madrid foi de 50 milhões de euros. Ainda há dúvidas sobre o número da camiseta do francês na Espanha. O número 9 está livre desde a saída de Benzema. Com a iminente partida de Luka Modric, a camisa 10 também ficaria à disposição. Se Vini Júnior sair logo depois da chegada do francês, Mbappé poderia manter o número 7. O Ministério Público da Espanha solicitou nesta quarta-feira 6 uma pena de 4 anos
anos e 9 meses de prisão para Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid. Ancelotti é acusado de cometer fraudes fiscais no valor de aproximadamente 1 milhão de euros, cerca de 5,3 milhões de reais relacionadas a impostos sobre receitas provenientes de direitos de imagem, durante o período de 2014 e 2015, quando estava à frente do clube espanhol. Em seu comunicado, o órgão afirmou que, apesar de Carlo Ancelotti ser residente fiscal na Espanha e ter declarado seus rendimentos no país durante o período em questão, ele deixou de declarar os ganhos obtidos por meio de seus direitos de imagem. Carlo Ancelotti está sendo acusado pelo Ministério Público de simular a transferência de seus direitos de imagem para entidades fictícias fora da Espanha, com o intuito de evitar o pagamento de impostos. Além de Ancelotti, as autoridades espanholas têm investigado outras figuras públicas por suspeitas de evasão fiscal, incluindo renomados jogadores como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Diego Costa. Todos quitaram suas dívidas e foram penalizados com multas. Em 2016, Lionel Messi recebeu uma sentença por envolvimento em fraude fiscal e foi multado para evitar uma pena de 21 meses de prisão. Já o Cristiano Ronaldo admitiu sua culpa por fraude em 2019 e foi condenado a pagar uma multa de 19 milhões de euros. Em alta na Roma, o atacante Paulo Dybala foi oferecido ao Barcelona. Segundo informações do jornal espanhol Sport, o clube espanhol não descartou a possibilidade e analisa a contratação do argentino de 30 anos. O atacante tem uma multa rescisória de 12 milhões de euros, 64,6 milhões de reais para times de fora da Itália, valor que não é considerado caro pela diretoria da equipe. Além disso, o salário de Dybala estaria dentro do que o Barça pode pagar. Por parte da diretoria do Barcelona, a negociação é vista com bons olhos, mas não como prioritária, já que a busca da equipe no momento é por um ponta que também seja canhoto, mas que tenha 1 contra 1 como ponto forte. Em uma temporada de 13 gols em 23 jogos pela Roma, além de 6 assistências, o Dybala também atrai interesse do West Ham da Inglaterra, além do Atlético de Madrid, que também está monitorando a situação. Polêmica das grandes. Após a acusação de John Textor, sócio majoritário da SAF do Botafogo, que ele teria gravações de árbitros reclamando por não terem recebido propina, a ANAF, Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, emitiu uma nota repudiando as declarações do dirigente. A declaração foi dada após a vitória do Botafogo contra o Red Bull Bragantino, na pré-Libertadores, quando Textor afirmou ter provas das manipulações de resultado. Nas palavras de Textor, alguém dizer que não há corrupção no Brasil, quando eu tenho juízes gravados reclamando de não terem suas propinas pagas, talvez a CBF não devesse me processar. Eu não acusei o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, nunca disse nada sobre ele. Ele não é corrupto, ele é um homem que comanda uma organização que provavelmente precisa administrar bem melhor a sua corrupção externa, porque é uma batalha contra fatores externos. É uma batalha que existe e está aqui. Houve manipulações e erros em 21, 22, 23 e nós temos provas, afirmou Textor. Depois de passar 15 anos jogando na Europa, começando por equipes como Barcelona e depois indo para o Bayern de Munique, onde posteriormente voltou a se transferir para o Liverpool, Thiago Alcântara tem tudo para voltar ao Brasil. O meio-campista de 32 anos, que apesar de ter escolhido defender a seleção espanhola, é brasileiro, filho de Mazinho, tetracampeão mundial com o Brasil em 94 e está no último semestre de contrato com o Liverpool. E diferentemente do que aconteceu durante toda sua carreira, não tem muitas perspectivas de descolar uma renovação de vínculo com os Reds ou uma transferência para outra equipe acostumada a brigar por títulos importantes no velho continente. Além da idade ter batido na porta, as atuações do Thiago não vêm sendo tão convincentes quanto antes, e haja vista que várias equipes europeias estão conseguindo se suprir com um esporte mais coletivo, com jogadores mais longevos e duradouros. Thiago se torna uma opção que, na Europa, tende a fazer dele um jogador em escassez. Com isso, o Flamengo, além de outras equipes do Brasil, começaram a abrir os olhos para Thiago, que claro que teria muito mercado aqui no Brasil. Segundo fontes do próprio GE, o Flamengo já estaria animado para analisar as tratativas do jogador, assim fazendo a proposta e, quem sabe, obter o montante necessário para conseguir fisgar o jogador e tirá-lo do ambiente europeu. Será que realmente tem vaga no futebol brasileiro? E principalmente nesse atual Flamengo? É verídica sim a informação de que o Casemiro está realmente de saída do Manchester United. O Daily Mail já havia confirmado que o mandatário atual do clube, Jim Ratcliffe, que comprou 27% das ações do clube, projetava e projeta a saída de 12 jogadores, entre eles nomes de peso do elenco como Casemiro, Rafael Varane e Jadon Sancho. As atuações de Casemiro vêm fazendo com que muitas pessoas achem injusta essa decisão do United de se desfazer no jogador. Mas e aí, você gostou das novidades e das transferências? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou o Zefut, obrigado por você ter chegado até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço a todos e até o próximo vídeo, tamo junto, valeu!